Na produção executiva foi um pouco difícil no começo porque a gente teve que descobrir as coisas que a gente tinha que fazer, né? Por exemplo, correr atrás do direito autoral do Roberto Carlos, que música a gente podia usar, que música não podia usar, as locações, então foi um processo um pouco complicado. Mas ainda assim foi de grande aprendizagem e agora a gente sabe como faz, né? E o que foi mais difícil aqui pra gente mesmo foi em questão de levantar verba para realizar o curta-metragem, né? O patrocínio foi uma coisa muito difícil, né, aqui em Bauru, porque o pessoal não tem vontade de apoiar a cultura e é difícil conseguir dinheiro da galera aqui. Então o que acontece é que a gente conseguiu bastante apoio. A gente conseguiu apoio para montar cenário, apoio para diversas coisas. E de patrocínio mesmo em dia a gente conseguiu do Comercial Fávero e do Trans Café. A produção mesmo também foi difícil de ser feito porque a gente estava com um pouco carro, na verdade só tinha um carro emprestado e a gente pôde contar também em algumas vezes com os pais da Shelly, né? Então foi difícil, porque teve hora que a gente precisou do carro e o carro tinha quebrado, porque ele é um pouco velho. Mas foi isso, a gente foi conseguindo, no set de filmagem foi a minha primeira experiência também, a gente chega às 5h30 da manhã no set, ficar até 1h da manhã gravando, depois montando, primeiro montando, gravando, depois desmontando, ator cansado, todo mundo cansado, então essas são as dificuldades, né? A parte boa é a aprendizagem e o trabalho final, claro. E é isso, vamos ver agora, tentar fazer a mostra para o pessoal ver o curta-metragem e é isso. Foi legal fazer a direção, foi legal trabalhar com a Raquel em conjunto. Na verdade não só com ela, mas como você está na direção você tem que trabalhar com todo mundo. Isso é difícil, mas quando dá certo é muito gratificante, né? Acredito que a gente trabalhou bastante em parceria com o roteiro. A gente participou ali da mudança dos tratamentos, a gente leu várias vezes o conto também com a Thaís, que fez o roteiro. A gente, junto também com a assistência, a gente definiu exatamente as emoções das cenas, a gente tentou dar bastante valor pro drama que tava, então, por mais, acho que com falhas que eu achei, pelo menos, de ritmo, falta de insert, eu acho que uma coisa que a gente se apegou bastante, que foi dar um foco na emoção, acredito que foi cumprido. Então, e daí a gente também tentou trazer isso para a direção, a gente tentou afunilar os planos. Então, quando começa realmente a história, né, não o comecinho ali que a gente faz uma referência à mitologia, mas o começo mesmo da história é um plano geral e o último é um plano detalhe. Tudo a gente tentou fazer com que os planos fossem ficando menores conforme fosse aumentando o drama e aumentando o labirinto do desejo, né, que era o corpo dela. A coisa mais difícil foi a organização no set, porque como é um trabalho universitário, tava todo mundo tendo experiências novas, tava todo mundo querendo aprender, e é muito difícil você organizar as pessoas, cada uma na sua função, saber o que cada uma vai fazer. E também teve trabalho de direção de atores, que foi legal, a gente ensaiou, na maioria das vezes foi a Ana Carolina que a gente ensaiou com a Nádia. Acho que teve bastante melhora na hora mesmo, no dia que foi feita a última cena, que foi a mais tensa. Ocorreu uma energia ali que trouxe uma verossimilhança, acho que interessante para a cena. E tudo acho que foi indo legal, a gente ensaiou bastante, a gente planejou o quanto a gente conseguiu. E o final, os restos a gente deixou pro acaso, né? Uma sortezinha ali de vez em quando. E a atriz Nádia, ela foi um grande sucesso, porque ela vem dirigindo teatro, só que eu achei que na hora incorporou muito o modelo de cinema, ela se deu super bem, eu acho que ela poderia continuar trabalhando com cinema, que foi muito legal. Eu tentei ao máximo fazer, pelo menos a luz, a fotografia toda, com base no drama do curta, só que eu não tive tantas condições de fazer isso. Primeiro por causa do equipamento que a gente usou, a gente conseguiu uma câmera, só que eu só tinha uma lente para usar, que era uma lente escura, então eu não consegui fazer uma luz tão dramática, uma luz mais tensa como algumas cenas pediam. Por outro lado, a cena da dança, que eu achei uma das mais legais assim, eu consegui fazer uma coisa que pelo menos eu nunca vi em nenhum
foi fazer um negócio no set, não numa pós-produção. Outra coisa legal que eu acabei fazendo foi o tratamento de cor do curta. E achei bem legal porque lá eu tive ferramentas melhores para corrigir alguns, não erros, mas esses fatores que não deixaram eu trabalhar como eu queria. Então, no banheiro, por exemplo, que era um amarelo bem forte, eu consegui tirar todo o amarelo e deixar algo mais dramático, como a cena pedia. A Amélie desenvolveu algumas referências assim numa prancha e a gente fez uma reunião assim, né, e foi ver o que a gente tinha aqui atrás. E aí eu lembrei que próximo a onde eu moro tem um casarão de móveis antigos, né, que é o Casarão Atividades, que foi o nosso patrocinador ali emprestando os móveis, né, de um apoio e patrocínio, porque o que a gente conseguiu de móvel foi um valor bastante elevado. E o que acho que foi uma experiência muito legal que a gente fez foi essa parede aqui. Vou falar de novo que a gente ficou 4 dias pintando. Na verdade, ela simula um papel de parede. E a maneira de ser feita é super simples, apesar de dar trabalho. O que a gente fez foi pintar o fundo da parede com uma tinta fosca, latex mesmo, tinta de parede. E com um raio-x, a gente limpou o raio-x com cândida. Aí ele sai toda a parte preta dele e ele fica um acetato transparente. Aí a gente pesquisou algumas referências de imagem para fazer esse desenho esse desenho de papel de parede, e a gente chegou no consenso de que deveria ser uma rosa, para fazer alusão a toda a semiótica do produto audiovisual. E aí a gente, né, desenhou ali no acetato com a caneta de CD, recortou com estilete, foram acho que uns 23 recortes por desenho, foi bastante difícil, depois de um dia inteiro recortando ali com estilete, e mais 4 dias pintando. A alocação do banheiro e do quarto a gente conseguiu com a família da Shelly, né, eles conheciam alguém que podia emprestar a casa, e acabou dando certo, né, porque a sala era bem grande assim. Os móveis a gente conseguiu também no casarão, com exceção da cama, que é minha, que é de 1920, então ela encaixa realmente no cenário, independente de ela ser uma cama que tem um aspecto mais masculino e forte para o cenário. Eu acho que isso foi bastante colaborativo, porque o cenário não é apenas o quarto de uma senhora é de um casal, então ali de alguma maneira tinha que haver uma presença do Sr. Xavier, de alguma maneira. E no cenário, o que trouxe essa presença dele foi a imponência da cama, que é uma cama grande, com os pés quadrados e grandes, assim, também. O banheiro, a gente estava procurando um banheiro que fosse com espelho grande. Então, a gente procurou em algumas repúblicas, procurou em algumas casas, e os banheiros normalmente são bem pequenos ou estão já bastante deteriorados. E junto com essa casa, a gente conseguiu, na mesma locação do quarto, a gente conseguiu o banheiro, que tinha aquele espelho enorme, né? O banheiro ele não foi totalmente ideal, porque ele era uns móveis um pouco mais novos do que os outros móveis. Mas a gente conseguiu a dramaticidade necessária pelo tamanho do espelho, então acho que a gente foi bastante feliz nisso. Bom, em relação à trilha sonora, a maioria das músicas são músicas no piano. A gente teve sorte de ter um amigo da Shelly, de produtora, que ele é um compositor e tal, bem talentoso. Tinha várias gravações no piano que a gente pôde usar, tal, várias sonatas, ficou bem interessante, músicas bem dramáticas e tal. A gente usou também 3 músicas do Roberto Carlos, 2 instrumentais, que são do CD do maestro, compositor não, maestro arranjador dele, que é o Eduardo Lages, e mais uma que é a única música com vocal do curta, né? Que chama Música Suave, não era a música que a gente tinha pensado no início, que seria Inferno, a gente teve que alterar. A gravação das cenas externas, assim, o maior problema que a gente teve em relação ao som foi de ruído, né? Muitas cenas a gente tinha planejado gravar dentro, de corredor e tal, na hora assim, da externa a gente acabou achando algumas locações tal que ficaram melhores e elas eram mais próximas da rua, né? Por exemplo, no hotel foi uma cena que era mais próxima à rua, mesmo no Morumbi, que era para ser um corredor, dentro acabou sendo fora.
E isso atrapalhou bastante, porque a gente não tinha se prevenido, pelo menos eu não tinha me prevenido com o microfone boom, por exemplo, que seria ideal. Aí acabou vazando um pouco de ruído e tal, e na edição a gente tentou dar uma arrumada.